Olá, abençoado, olá, abençoada, com todas as bênçãos. Que maravilha, que privilégio, que honra estar aqui com vocês novamente neste canal de estudos em graça, graça do Evangelho entregue ao apóstolo Paulo nas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. E hoje nós vamos trazer para você também um tema prático, mais uma vez um tema bem prático, que fala a sabedoria dos iluminados por Cristo. Cristo ressuscitado iluminou as nossas mentes e nos deu a sabedoria predestinada, sabedoria para aprendermos a viver em graça, resolvendo todas as questões da nossa vida, do nosso dia a dia. E o Evangelho da Graça é a luz que manifesta todas as coisas. É a luz que determina em cada coração a sua intenção também. E cada um de nós descobre a nossa própria intenção. A gente se conhece através do Evangelho da Graça. A gente passa a se conhecer. As nossas virtudes que estão no Espírito e os nossos defeitos que estão na carne. Quando escreveu aos Efésios, o apóstolo Paulo os alertou, declarando o seguinte a eles, está no capítulo 5, versos 14 até o 20. Todo esse texto está aí na sua tela e a gente vai falando, né? E você vai vendo aí os destaques aparecendo conforme a gente for falando. Bem importante. Desperta tu que dormes, disse o apóstolo Paulo aos Efésios, e levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. Lembrando que os Efésios eram uma congregação em graça, hein? Ele não estava falando para gente que não estava convertida à graça, ele estava falando para uma congregação que ele mesmo tinha estabelecido em graça. Neste caso, Paulo está comparando o sono com a morte, mas não é um sono repousante, ele não está dizendo que os Efésios estavam num sono repousante, não, eles estavam dormindo. A sua mente estava dormida ou adormecida, apesar de estar iluminada. É um contraste interessante este, né? Nós que conhecemos o Evangelho da Graça, muitas vezes estagnamos. Não podemos estagnar. E aí vem esta exortação, assim como aos Efésios, vem para nós também. O que Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que mesmo tendo a palavra da graça na mente, ela não estava funcionando. Porque muitas vezes você confunde estar em graça com não preciso fazer mais nada. Eu estou na graça, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu já estou salvo mesmo. E não é assim que funciona. Veja que interessante. A graça precisa ser aplicada de forma prática, não é? Teoria em graça não basta. Que diferença faz na nossa vida saber, eu sou abençoado, eu sou perfeito, eu sou predestinado, eu não preciso mais fazer batismos, nem missas, nem santas ceias, nem nada disso. Não preciso mais de imposição de mãos, não preciso mais me arrepender dos meus pecados. Isso é teoria. Na prática, é necessário que a gente aplique a palavra da graça. E os irmãos Efésios, assim como muitos hoje em dia, estamos assim também. Estão assim também. Eu não estou, eu recebo que não. E é uma família que nós temos. A graça é uma família, não é? É uma família mundial. Então esta palavra é para todos aqueles que estão ouvindo este alerta que o apóstolo Paulo nos deu e que nós estamos agora compartilhando com vocês. Vejam, pois, com diligência, seguindo o texto. Vejam, pois, com diligência como andais, não como nécios, senão como sábios. Nécios e sábios. A graça é a fonte da sabedoria predestinada, não é? A função da graça é nos trazer a um cuidado com a vida. A função da graça é exercitar em nossa mente a prática do Evangelho. E nós temos a sabedoria predestinada, nós os eleitos de Deus. E a sua palavra nos ensina a ser zelosos, cuidadosos, olha, tá aí, ó, zelosos, cuidadosos, eliminando
a ignorância e a brutalidade da religião em que nós vivíamos. Todos nós viemos de algum tipo de religião ou de filosofia humana. Porém, é importante que nós entendamos que a graça tem que nos trazer um zelo por tudo que nós fazemos em nossa vida. Salomão foi o homem mais sábio do seu tempo, verdade ou não? É verdade, Salomão foi. Mas como terminou Salomão? Ele terminou numa vida desagradável, numa velhice que não foi legal. Por quê? Porque ele abandonou no final da vida tudo aquilo que ele tinha aprendido e acabou se envolvendo com mulheres que tinham ídolos, não é? Começou a adorar os ídolos daquelas mulheres e daquele povo todo. Então, é preciso uma continuidade, é preciso que nós comecemos bem e continuemos bem até o final. E o final qual é? Tudo aquilo que nós temos que passar na nossa vida. Não podemos começar bem e depois deixar o aprendizado de lado e seguirmos de qualquer maneira. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo no próximo texto, na sequência. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Esta já é uma palavra de sabedoria predestinada do apóstolo Paulo para nós. Viver em sabedoria significa aproveitar, nós somos ensinados através da sabedoria, a aproveitar bem o tempo. Para quê? Para realizar atividades edificantes, construtivas, ocupar a mente com coisas boas, porque os dias que nós estamos vivendo, isso é notório, a gente pode ver o mundo de hoje, onde você e eu estamos vivendo, são dias difíceis. São dias quase impossíveis para quem não tem conteúdo dentro de si. E muito pouca gente tem conteúdo espiritual, tem maturidade espiritual, tem boa informação em suas mentes. As pessoas vivem em desespero, esperando nos homens, nos governos, nas autoridades, uma solução para os seus problemas, e isso não vai acontecer. Não é nas autoridades que está a solução para os problemas da humanidade, não é nos governos. A solução para todas as inquietudes humanas está exatamente no Evangelho da Graça. Mas o mundo está se enchendo cada vez mais de pessoas com problemas psicológicos e neurológicos. Já parou para pensar nisso? As pessoas estão muito em depressão, em angústia, em ansiedade, com doenças psicossomáticas, que quer dizer doenças que vêm pela mente, pelo medo, pelo temor, pela ansiedade, pela depressão, se manifestam no corpo, com manchas, com pontadas, com ataques no coração, com um monte de coisa que acontece nessa vida por conta dessa situação que o mundo está vivendo. As pessoas ficam olhando para o mundo, acabou a pandemia, agora começou a guerra, não é? Acaba a guerra, vem mais uma outra coisa, vem a eleição de um novo presidente, de uma nova administração a nível nacional, e as pessoas começam a ficar em expectativa carnal, e isso incomoda muito, não é? Por isso, nós temos que exercitar a sabedoria dos eleitos de Cristo, a sabedoria dos filhos de Deus, que está imputada em nós, tem que usar isso. Se você é um eleito para reinar em vida, se você entende o Evangelho da Graça, use, faça bom uso do Evangelho da Graça. Não durma, né? Não entre em letargia mental, não, absolutamente, letargia espiritual. Já estou aqui, eu vou agora entrar no estado aqui de alfa. Não. Você tem que exercitar. A graça exige exercício. Exercício da mente, assim como o corpo também se exercita. Por quê? Essa situação mundial que gera pânico, que gera desespero, que gera dificuldades no mundo e na terra, está levando pessoas muitas vezes a viverem isoladas, destruindo famílias, vidas isoladas. As pessoas estão com medo e isso não pode acontecer. Você é um ser espiritual que não pode viver por medo. Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim o espírito de amor, de poder
e de domínio próprio. Receba esta palavra abençoada. Assim que é. Vamos continuar esse contexto de Efésios aqui. Veja que interessante. Paulo seguiu dizendo: portanto, não sejais insensatos, senão entendidos de qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Você já deve saber. Se você está em graça, você já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se os teus olhos estão sendo iluminados, você está entendendo o que eu estou falando para você aqui agora, extraído da palavra, você já sabe qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito em sua vida, você já sabe qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você viva bem, que você reine em vida e que você aguarde com paciência a consumação de tudo isso, que é a transformação dos nossos corpos, a grande herança à qual nós somos chamados. Agora, a insensatez, diz aqui Paulo aos Efésios, não sejam insensatos. Vocês estão com os olhos da mente iluminada, vocês estão com os olhos do entendimento iluminados, vocês são da graça. Como é que vocês vivem uma vida insensata? Não. Sejam entendidos. Se você está em graça, abençoado, você é um entendido, você é um iluminado. Não se deixe levar por esta carne aí, esta carne adversária do teu espírito que vive em você. A insensatez está em se viver neste mundo, sem saber o que você está fazendo aqui. O que você está fazendo nesse mundo? Eu sei. Participando de carne e sangue para conhecer o bem e o mal. O bem eu já conhecia antes da fundação do mundo, quando eu fui criado. E o Senhor me trouxe para cá agora para conhecer também o mal. E para que conhecer o mal? Para entender o que é esta vida em carne, esta participação, isto é um privilégio, e optar e viver dominando o mal através do bem, dominando a carne através do Espírito. Assim são os religiosos que vivem em temor, em ignorância, eles não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui. E quem é iluminado por Cristo, conforme declara o texto anterior, já conhece a sua verdadeira identidade. Qual é a sua verdadeira identidade, você sabe? Espiritual. Você é um filho de Deus. A sua pátria não é o Brasil. A sua pátria não está aqui. A sua pátria está nos céus. É verdade, você é um ser celestial. Você tem uma identidade celestial. E você está aqui chamado para reinar em vida. Reinar sobre esta vida. Reinar sobre a guerra. Reinar sobre o medo. Reinar sobre a escassez. Reinar sobre a mentira. Sobre a má informação. Sobre os temores que nos cercam todos os dias. Reinar sobre tudo isso. Porque todas as coisas, todas, colaboram para o seu bem. Abba Pai, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Antes, sede cheios do Espírito. Olha que tremendo que é isso. Não vos embriagueis com vinho. O vinho aqui está representando todas as obras da carne que estão em você. E em mim também. Todas as obras da carne. Se eu estou em carne, eu tenho todas as obras dela em mim. Só que eu não posso deixar que elas se manifestem. Eu não posso deixar que elas me dominem. E aí é que está a coisa. Quando eu pratico, ou seja, vivo em função das obras da carne, não é cometer uma obra da carne e depois dominá-la. É viver na prática delas. Elas desnorteiam, elas desagregam, elas dissolvem as nossas mentes. As obras da carne, elas são perigosíssimas, porque a prática delas, olha, ela pode destruir famílias, relacionamentos. E o vinho, aqui simbolizado, ele representa a perda do domínio próprio de um abençoado filho ou filha de Deus. Se você é um filho ou uma filha de Deus, compreenda que a expressão vinho aqui, não vos embriagueis com vinho, significa o quê? O que acontece quando uma pessoa se embriaga? O vinho é a bebida do tempo do apóstolo Paulo. Naquele tempo havia vinho, né? Não se falava em outro tipo de bebida, era um vinho. No tempo de Jesus de Nazaré é a mesma coisa. Então, o vinho representa aqui aquela pessoa
que é levada a viver pela carne, pelos desejos carnais. E a carne embriaga, né? Não só se referindo ao vinho ou à bebedeira, mas se referindo a qualquer obra da carne que a pessoa pratique, que viva na prática desta obra da carne, e ela acaba se embriagando, ou seja, ela acaba sendo dominada pela carne, e isso vai fazer mal para a vida da pessoa, para a sua vida, para a minha vida, de qualquer um de nós. Por isso podemos aplicar aqui aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, quando Paulo afirma que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Posso fazer tudo, tenho licença para meter a cara, para botar o pé na jaca, como dizem aí. Mas eu devo? Convém? Não me convém. Não me convém. Então eu não me deixarei dominar por nenhuma obra da carne. Seja glutonaria, seja fornicação, adultério, seja idolatria, o que for, feitiçaria, que tem muito nas religiões, sejam elas quais forem, eu não me deixarei dominar por isso, porque eu quero estar lúcido. Eu preciso estar sóbrio, dominando a minha carne através do conhecimento, através do Evangelho da Graça que vem para o meu espírito. Se a minha mente está iluminada, a minha função é dominar as manifestações da minha carne. Olha, nós temos presenciado mesmo, muitas manifestações de pessoas, mesmo em graça, verdade, mesmo iluminadas, pessoa iluminada pela graça, mas não conseguiu dominar as obras da carne. E aí o que aconteceu? Por exemplo, uma ira, pura e simplesmente uma ira. A pessoa fica irada. Ficar irado é normal. Mas deixar com que a ira domine, ou que aumente, ou que cresça, como diz, né? Deixar que o sol se ponha na sua ira, na sua raiva. A ira, ela está diretamente ligada à possessividade e à ambição desordenada. Não é? Quando a pessoa tem quer uma coisa, quer que aquilo que ela tem como objeto seja possuído por ela quer alguém, ela quer uma pessoa, ela quer uma coisa e não consegue, ela começa a ficar irada e irritada. Isso pode levar a uma situação de surto carnal tremendo e pode autodestruir, a pessoa pode se autodestruir ou destruir a vida de outras pessoas, destruir a ponto de cometer crimes abençoados. O que é um crime passional? É uma ira, ciúme, manifestado num nível tão alto que a pessoa perde o controle de si mesma. E olha, por isso é que existe o Espírito em nós, por isso que existe a palavra do Evangelho da Graça, que tem que permear, tem que dominar, tem que comandar todas as nossas ações. Todas as nossas ações. E nunca permitir que a carne sobressaia, porque aí pode ser perigoso. Continuando. Então, para dominar isso tudo, o que eu devo fazer, você vai perguntar. Não é questão de fazer, é uma questão de estilo de vida. Quando você percebe que a sua carne está querendo se manifestar, tem uma receita aqui. No próprio Evangelho da Graça, dentro desse contexto aqui que eu mencionei para vocês anteriormente. Estamos falando aqui de Efésios, capítulo 5, versos 14 a 20. E vamos aqui agora para a continuação aqui. Falamos de não se embriagar com vinho, e agora vamos entrar aqui no ponto de desfecho. Falando entre vós, quem está iluminado, compartilhe com salmos, hinos e cânticos espirituais. Dizem que um bom remédio para qualquer situação negativa, desagradável é cantar, né? Mas não é cantar qualquer coisa. Não é cantar uma música que não leva a nada. Aqui no caso é louvar. Cantando e louvando ao Senhor em vossos corações. Cantar com a mente, trazendo para a boca o que está na mente. Então não vou cantar coisas do sistema religioso, vou cantar coisas da graça. Vou cantar confissões da graça. Vou louvar o Senhor dizendo, Senhor, glória ao teu nome porque tu és Deus, porque eu te amo, porque eu estou agradecido a ti. Uma ótima maneira de anular a carne. Louvar, ativar o espírito que está em você
o Espírito de Deus que está em ti. Se você é um filho de Deus, você tem o Espírito de Deus em você. Ah, eu não tenho que chamar o Espírito? Não, não. Ele está em você, só que está desativado. Precisa ativar ali o chip que está em você. Precisa ativar com a palavra da graça, com a confissão. Louvar com a graça, não com confissões de escravidão. Senhor, oh, como é que eu estou aqui sofrendo, Senhor, eu preciso de Ti. Não, não é esse tipo de louvor. Não é também na base da humilhação nem da murmuração. Não é com queixas. Nós louvamos a Deus com Abba, Pai. Papai, sou Teu, Tu és meu, estou em Ti, Tu estás em mim. Abba, Pai. O próximo texto, final, por sinal, ele nos explica e nos ensina como é que devemos louvar. Dando sempre graças por tudo ao Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Gratidão por ter sido iluminado, gratidão por ter sido escolhido, gratidão porque tudo colabora para o meu bem, gratidão porque essa palavra linda está correndo e alcançando outras vidas, gratidão porque eu sou feliz, eu não estou feliz, eu sou feliz. Estar é um estado momentâneo, não é? Ser é um estado, é uma posição permanente, não é uma circunstância. Então diga onde você estiver, eu sou feliz. Ao aplicar este estilo de vida em teu entendimento, você receber que você está nesse estilo de vida, você estará em permanente espírito de gratidão a Deus por tudo que Ele já fez por você. Tem pessoas que dizem, Senhor, faz isso para mim, faz isso para mim. Ele já fez tudo. Ele iluminou tua mente, Ele te elegeu desde antes da fundação do mundo, te escolheu, você é um filho dele. Você e ele estão bem, você não deve nada a Deus, já perdoou os teus pecados na cruz, já cumpriu tudo que está determinado em tua vida, já te justificou, você não tem mais pecado e já te glorificou. Você está a caminho de receber a maior herança que um filho de Deus pode receber. Sabe qual é? A transformação do teu corpo. E para que eu tenho que transformar o meu corpo? Porque eu não posso fazer certas coisas. Eu estou limitado por esta carne e ela não é a minha verdadeira identidade. Esta carne não é. Isso aqui é uma mentira. Isso aqui é algo passageiro. Isso aqui é uma participação. Mas como o Espírito de Deus vive em minha mente, eu tenho que cuidar bem desse corpo. Senão ele acaba complicando a minha vida e me trazendo um destino desagradável nesta terra. E eu quero reinar em vida, eu não quero viver de qualquer maneira nesse mundo, porque eu amo ao Espírito de Deus que está em mim. Então, esta é a palavra de sabedoria. A palavra é sabedoria predestinada. Como é que eu devo viver nesta terra? Se eu estou com a mente de Cristo, se eu estou iluminado por Cristo, eu vou aplicar a sabedoria. Sabedoria não significa conhecimento aprendido em uma faculdade ou uma escola. Sabedoria é algo que Deus te deu, imputou em você esse entendimento, e você hoje deve viver nesse entendimento, exercitar, aplicar, deve fazer com que ele seja o dia a dia da sua vida, viver com essa sabedoria, resolvendo todas as situações que porventura estiverem diante de você. As mais difíceis que forem, não importa, desde as mais simples até as mais complicadas, entre aspas, não é? Você deve exercitar e permitir que esse crescimento, essa maturidade chegue até você, porque a graça realmente é para nos levar à maturidade. Esse é o tema desta hora, deste momento importante que estará aí no canal, para você poder aprender a viver. Hoje, neste mundo, a gente precisa aprender a viver. Viver, crescer, amadurecer e desfrutar desta vida que é maravilhosa, é bela. E nem todo mundo pensa assim. Se você conversar com as pessoas aí de fora, sempre tem reclamações, queixas, lamentações, e nós não. Nós estamos aqui de cabeça erguida, felizes, reinando em vida. E é verdade, isso aqui não é uma armação, não é um teatro. Isso aqui é pura vida. Eu vivo assim. Eu desfruto de cada momento da minha vida e eu tenho que desfrutar. E eu tenho que ser feliz. E você também é feliz. Diga, eu sou feliz. Diga, eu sou de bom ânimo. Diga,
tudo está bem na minha vida. Abba Pai, este é o melhor dia da sua vida, desfrute dele. E muito em breve teremos mais um vídeo aqui no canal para você desfrutar. Vamos crescer, estamos juntos nesse propósito e sigamos em frente. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Até a próxima oportunidade. Tchau. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.